Já faz muito tempo que se falava mente sã e corpo são. Então eu acho assim que uma coisa depende da outra. Hoje em dia é tudo classificado como hormonal, como uma coisa biológica. Hoje, não só a medicina está colocando para a gente que ela tem a solução de tudo, mas da sociedade, de uma forma geral, aceitar que o somático tem a resposta para todos os sintomas, todas as doenças mentais, etc. Será que cada época tem um jeito único de sofrer? Cada tempo produz as suas próprias doenças, as suas próprias dores? Neste Café Filosófico, a psicóloga Rafaela Zorzanelli fala sobre os sofrimentos físicos e mentais que nos acompanham nos dias de hoje. Neste programa, que faz parte da série Efeitos Psicológicos da Crise, Rafaela investiga como o avanço da ciência médica e os valores do mundo contemporâneo produziram novas concepções de saúde e de doença. Eu queria começar dizendo que as formas de sofrimento que mais me interessam são essas formas indecidíveis entre o físico e o mental. As formas de sofrimento que são mais difíceis de classificar, que ficam no limite entre uma coisa e outra. Essas que a gente não sabe muito bem definir quando é que acaba o somático, ou seja, acaba o corpo e começa o psíquico. Minha ideia é discutir um pouco o impacto e os desdobramentos da ciência médica, dos grandes avanços que nós temos tido com a ciência médica e como eles têm contribuído para reformular, para mediar o que a gente pensa sobre o que é adoecer e o que é ter saúde. Quando a gente fala de novas formas de sofrimento psíquico, físico e mental, psíquico e somático, uma palavra que salta muito aos olhos é a ideia de novas, né? Por que são novas as formas de sofrimento físico e mental? Costuma-se dizer que os consultórios médicos, psicanalíticos, psicoterapêuticos estão sendo invadidos por novas formas de sofrimento, como as adicções, como os transtornos ligados à bulimia, à anorexia, transtornos ligados à imagem corporal, como as depressões. E se essas formas de sofrimento são novas, não é pelo fato de que elas nunca existiram na história da medicina. Há registros de anorexia em outros momentos da medicina que não a contemporaneidade, assim como de depressão. A gente chama essas formas de novas porque elas aparecem numa frequência muito maior do que já se viu em outros momentos. Por isso elas são consideradas novas, mas elas não têm tanta novidade assim. É a forma assombrosa, a frequência assombrosa com a qual elas aparecem que nos leva a dizer, a classificar essas formas de sofrimento físico e mental de novidades. Elas também são classificadas como novas porque, de fato, elas são diferentes das formas mais clássicas de sofrimento físico e mental lá do século XIX. E aí, para lembrar um pouco a vocês, no final do século XIX para o XX, a gente também tinha formas de sofrimento como a histeria, a neurastenia, a psicastenia, que eram as doenças, assim, os personagens que faziam parte da medicina da época e era o modo como os médicos classificavam os modos de sofrimento lá do novecentista, vamos dizer assim. Costuma-se dizer que essas formas de sofrimento físico e mental, na atualidade, têm o corpo como um palco muito flagrante. Só que, se a gente retrocede no século XIX, a gente vai ver que o corpo também sofria no século XIX, só que sofria de um jeito diferente. A histeria, por exemplo, vocês certamente sabem, tem uma sintomatologia muito rica, como contraturas, paralisias, parestesias, dormências no corpo, sem nenhuma alteração fisiológica. O filme Freud Além da Alma mostra os primeiros contatos do fundador da psicanálise com as pacientes histéricas. O misterioso caso dessas mulheres, que tinham sintomas físicos sem, no entanto, apresentarem uma doença orgânica diagnosticável, fez com que Freud começasse a investigar os limites entre a mente e o corpo. A relação entre os traumas psíquicos e os sintomas físicos. Tentando entender e curar as histéricas, Freud descobriu muito sobre a sua futura clínica psicanalítica. A new patient, Herr Professor. Hysteria. Who admitted this patient? I did, Herr Professor. Are you ignorant of my rule barring so-called hysterics from my department? I'm blind, Herr Professor. I can't move my legs. I know the rules, Professor Minot.
this woman is sick. With your permission, I would like to make some tests. Tests? By all means, let us conduct tests here and now, Herr Freud. Gentlemen, I shall use this occasion to enlighten you as to the true nature of hysteria. Be quiet. This woman claims to be suffering from paralysis of the left leg. In a genuine spastic paralysis, the leg would not be so inflexibly rigid. Gentlemen, our paralytic is putting on an exhibition more suited to the Folks Theatre than to a bed in my ward. Her symptoms have been deliberately assumed with the purpose of attracting attention, gaining pity, and escaping the responsibilities of life. Herr Professor, will you permit me to make a test? No reaction. Is this pretending? As formas de sofrimento físico e mental no século XIX colocavam o corpo de uma maneira flagrante, assim como hoje também se coloca, só que eram de um jeito muito particular. E isso não é sem motivo. Se hoje em dia nós temos outras formas de sofrimento corporal e físico e mental, é porque o mundo mudou e os bastiões que sustentavam, que colocavam o século XIX em pé, não estão mais em pé como naquele momento. Por exemplo, a família mononuclear, burguesa, com aqueles personagens, com aqueles alicerces, está completamente diferente, né? Hoje em dia a família é híbrida e, para usar uma palavra da moda, em desordem, né? Um outro ponto importante que marca essa mudança no solo da contemporaneidade é o que a gente chama de uma certa retirada do estado de bem-estar social, que levou a uma certa soberania do indivíduo, que a gente pode entender como uma tomada de frente de cada um de nós, que passou a ter que se responsabilizar por todas as esferas da vida. Nós temos que gerir a nossa saúde, a nossa educação, e a educação dos nossos filhos e a saúde dos nossos filhos. Isso tudo passou a ser responsabilidade exclusivamente nossa, com essa retirada do estado de bem-estar social. O que acontece é que hoje, mais do que em outros momentos, nós estamos mais imbuídos de ter que ter, tá? Ter que ter iniciativa, ter que ter sucesso, ter que empreender ou tratar a própria vida como um empreendimento ou uma empresa que tem que dar certo. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo nesse mundo. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal, se os ouço e me falam. Quem há nesse largo mundo que me confesse que uma vez foi vil. Ah, eu estou farto de semideuses. Onde é que a gente no mundo? Existe um sociólogo chamado Alan Ehrenberg que vai dizer que é justamente quando nos é requisitado uma eficiência irrestrita, ou seja, que a gente tome conta da nossa vida, da nossa saúde, que a gente pense em se aperfeiçoar o tempo inteiro, que a gente tenha que decidir, tenha que fazer escolhas, é quando a gente tem que obedecer a uma eficiência irrestrita, que a nossa eficiência começa a se restringir. Justamente porque nos é cobrado um padrão quase de perfeição ou de cultura da performance, que a gente começa a falhar com esse padrão que nos é inculcado. O Alan Ehrenberg vai dizer, que eu acho uma fala muito interessante, que isso é o peso do possível. O peso do possível, a gente pode entender que essas múltiplas oportunidades que aparecem para cada um de nós, as tantas iniciativas e possibilidades que aparecem como caminho, elas, de alguma maneira, nos trazem um ônus. Elas não trazem só a liberdade. A possibilidade de poder tudo traz também, tira alguma coisa de nós. É isso que o Alan Ehrenberg chama de peso do possível. Ele vai dizer que não é sem motivo que, justamente,
no momento em que nós somos incitados ao sucesso, à felicidade, quer dizer, não só o sucesso e a felicidade, mas que a nossa felicidade e o nosso sucesso fique visível aos outros, né? Para que isso seja demonstrado publicamente, é justamente nesse momento que começa uma assombrosa, um vertiginoso aumento das depressões na contemporaneidade. A depressão é como se fosse, ele entende, como um sintoma social. De alguma maneira, a depressão ela é o avesso disso tudo que nos é requisitado. A depressão ela vem com uma lentidão psicomotora, ela vem com uma dificuldade em decidir, sintomas de dores corporais difusos, que às vezes até impedem a ação ou dificultam a ação. Vejam bem, ela é uma descrição do avesso desse homem produtivo, gestor da própria vida, e cheio de iniciativas e tratando a vida como um grande empreendimento de sucesso. Esse é o território onde a gente vai começar a perceber a emergência dessas novas formas de sofrimento. Graças ao desenvolvimento da ciência médica, hoje conhecemos o funcionamento do nosso corpo como nunca. Os meios de comunicação divulgam as descobertas da medicina, nos ensinam vocabulário médico, que passou a fazer parte da nossa conversa cotidiana. Adotamos os termos médicos para falar de nós, de como nos percebemos, daquilo que estamos sentindo. A medicina certamente nos ensinou muito sobre nós. Mas será que toda essa valorização do corpo não nos faz desvalorizar os sofrimentos da alma? Toda essa cultura médica que adquirimos nos ajuda a viver melhor? Tem um ponto específico e muito particular e de muita importância nesse bojo, nesse solo do contemporâneo, que é a ciência médica e o valor da ciência médica para cada um de nós e para todos nós. Talvez, mais do que em qualquer outro momento, seja impossível hoje que a gente se descreva e que a gente tenha uma experiência do nosso corpo sem fazer associações ao vocabulário médico. Isso significa que a gente tem manejado hoje em dia o vocabulário e os cacuetes da medicina muito mais, mesmo como leigos, muito melhor do que em alguns outros momentos. Nós manejamos e nós usamos muito bem certas palavras e certos termos que há um tempo atrás eram restritos aos especialistas. Então, a gente sabe sobre as nossas taxas de colesterol, nós sabemos se a gente está deprimido ou não está deprimido, a gente sabe se está estressado, a gente sabe qual é a taxa correta de triglicerídeos. Isso tudo tem uma decorrência interessante e perigosa, que é o fato de que a gente passa a um certo processo de autovigilância, porque a gente, de algum modo, domina esse vocabulário, percebe que é importante cuidar do corpo e começa a adquirir uma postura de uma certa culpa a cada pequeno doce que come, ou um certo mal-estar se você é sedentário. É uma série de práticas de autovigilância e também de vigilância do outro. Se o outro fuma, se o outro come demais, se o outro bebe demais. Então, não só a gente passa a manejar muito bem esse vocabulário, que antes era um vocabulário de especialistas, mas nós passamos a fazer julgamentos morais sobre nós mesmos e sobre as pessoas, os nossos pares. Além disso, que é uma mudança, uma mutação que a gente passa a detectar, a gente percebe também uma invasão forte das tecnologias de imagem do interior do corpo. As imagens do interior do corpo, na verdade, não são exatamente uma novidade, né? O raio-x é de 1895, né? E ele já dava um primeiro impacto sobre o que é a visualização do interior do corpo. Só que do raio-x ao mundo de hoje, a gente tem um flagrante desenvolvimento das formas de visualização
daquilo que era impossível de se visualizar antes, que são os processos fisiológicos internos embaixo da nossa pele. Então, a gente tem as tomografias, as ressonâncias magnéticas, videocirurgias, né? Essa coisa da imagem e do acesso que nós temos tido às imagens corporais, ela também fica muito visível nas revistas semanais. E nelas a gente vai ter contato com fotos, figuras de tecidos humanos, órgãos humanos, cérebro humano em funcionamento. Isso significa uma popularização e uma democratização daquilo que quase ninguém tinha acesso, que é o mundo interno. Não o mundo interno freudiano ou psicológico, mas o mundo interno na sua materialidade. Além desse ingrediente, a gente tem mais alguns outros no campo da medicina, como, por exemplo, o desenvolvimento do campo da psicofarmacologia, sobretudo a partir da década de 70. E o campo da psicofarmacologia hoje está tão desenvolvido que hoje a gente não só tem questões relativas ao tratamento do humor e da cognição, mas questões relativas a isso que se chama de doping mental, que é o uso para aperfeiçoamento da cognição e do humor de drogas psicofarmacológicas. Tamanho é o desenvolvimento e o acesso que se pode ter a esse tipo de tecnologia médica, de tecnologia química. Não só o acesso, a democratização, mas uma certa popularização das próteses. E aí eu não estou falando nem das próteses, somente das próteses de silicone, que todo mundo conhece. Eu estou falando tanto das próteses estéticas, quanto das próteses para restaurar uma capacidade perdida. Prótese patelar, prótese coclear, uma série de, digamos assim, de meios de suplência às falências do nosso corpo, do nosso organismo. Não só a gente passa a ter acesso e elas passam a funcionar cada vez melhor, cada vez mais com mais sofisticação e elaboração, mas também as outras próteses que eu havia mencionado antes também começam a ser popularizadas, que são as próteses que não visam diretamente restaurar uma capacidade perdida, mas instaurar uma habilidade que muitas vezes aquela pessoa não tinha antes, como a prótese de silicone, nos seios, ou como a prótese de silicone nos glúteos, como as pequenas mudanças faciais que se pode fazer, inclusive usando próteses. Fato é que esse campo dos meios de suplência anátomo-fisiológica estendem os limites do nosso corpo. Eles modificam aquilo que a gente pensava que o nosso corpo podia. A tal ponto que, hoje em dia, as aspirações das mulheres muitas vezes passaram a ser um corpo com um certo padrão, que não é mais aquele corpo que ela nasceu com ele, mas um corpo injetado, siliconado, protético, se eu posso usar essa palavra. O interessante é que essas tecnologias e esses meios de suplência nos colocam uma pergunta importante, porque esses corpos aditivados pela psicofarmacologia, esses corpos montados pelas próteses, são os nossos corpos. Possivelmente, aqui, a maioria de nós faz uso de algum medicamento, não precisa ser psicofarmacológico, mas algum medicamento sem o qual a qualidade de vida ia ser muito ruim. Por exemplo, se você tem glaucoma, você precisa de um colírio de uso diário. E se você não usa esse colírio, você pode estar colocando a sua visão em risco. Então, não precisa ir muito longe para ser uma pessoa, qualquer um de nós, que necessite dos aditivos químicos e mecânicos que a medicina dispõe com uma certa facilidade hoje em dia. O ponto onde eu estou querendo chegar é que esse acesso assombroso que a medicina nos proporciona coloca uma questão, ou nos dá uma impressão no contemporâneo de que a medicina pode responder a qualquer pergunta que se possa fazer a ela. Então, ela pode responder não somente sobre as doenças, mas sobre os comportamentos, sobre as escolhas, sobre as preferências sexuais, sobre os nossos gostos, sobre a subjetividade humana. No limite, é como se houvesse um mecanismo neural ou uma fisiologia que pudesse responder a tudo aquilo que é próprio ao humano. Esse encantamento que hoje em dia nós vivenciamos em relação à medicina,
na verdade, hoje em dia a gente vive ele de uma maneira flagrante, porque de fato a gente é beneficiado o tempo inteiro por essas tecnologias. Mas esse fascínio ele já pode ser flagrado na filmografia em inúmeros momentos. Um exemplo deles, e de um filme que possivelmente vocês já conhecem, e que ilustra muito bem o deslumbre humano pela capacidade de acesso ao interior corporal. Esse filme se chama Viagem Fantástica. Para resumir a história, é a história de um diplomata americano que é ferido num atentado terrorista, e aí é necessário que uma equipe médica, o único jeito de tirar o coágulo que ele ficou no cérebro é que uma equipe médica seja miniaturizada e, pela corrente sanguínea dele, chegue ao cérebro e destrua o coágulo que ficou lá. The medieval philosophers were right. Man is the center of the universe. We stand in the middle of infinity, between outer and inner space. And there's no limit to either. I never imagined it could be anything like this. Então, o momento em que eles são injetados e se deslumbram com o interior do corpo. Esse é um exemplo interessante, porque esse filme é de 66, e olha, a gente está em 2009, num tempo relativamente curto, do ponto de vista da história das ciências, muito curto, a gente praticamente consegue executar aquilo ali que o roteirista sonhou de um jeito muito mais interessante. A gente não precisa miniaturizar ninguém, a gente tem nanotecnologia, ressonância magnética funcional, a gente é capaz de acompanhar processos muito transientes, como a memória, como a percepção ali, praticamente no mesmo momento em que eles ocorrem no corpo humano. Então, de algum modo, aquilo que estava no registro da ficção científica acabou sendo possível num tempo muito curto. A ideia que eu queria sustentar é que, se por um lado a medicina nos deu coisas fantásticas, e a prova cabal disso é que a gente está vivendo muito mais, né? Talvez muito mais não seria uma palavra adequada, mas mais e melhor, mesmo nos países em desenvolvimento, a gente tem vivido mais. Então, sem dúvida, a medicina tem nos dado coisas. O outro lado da coisa é o fato de que esse desenvolvimento sem precedentes que a gente está testemunhando nos dá uma impressão, que eu já falei há poucos minutos atrás, de que a medicina pode responder a tudo e que, no limite, é possível chegar a um substrato físico sobre todas as doenças, sobre todos os fenômenos humanos, mesmo fenômenos que parecem requisitar outras variáveis que não a biologia. A gente tem sido convencido por explicações reduzidas ao somático. Parece que isso que é do campo da subjetividade, ou do anímico, ou do psicológico, virou uma derivação fosca, sem graça e desencarnada dos processos neuroquímicos. Como se, no limite, tudo pudesse ser traduzido nesses processos físico-químicos ou biológicos que a gente tem tido acesso e tem descoberto com esses avanços da ciência. O que em nós é determinado pela biologia, pela genética? E o que é fruto da formação cultural que recebemos? A biologia pode ser transformada pelos valores sociais? A fisiologia pode ser moldada pelo estilo de vida? Como a mente e o corpo se relacionam? A mente pode controlar o corpo? Com a ajuda da psicanálise, da filosofia e da antropologia, a psicóloga Rafaela Zorzanelli discute as fronteiras entre o somático e o psíquico, agora no Café Filosófico. O século XX, ele teve uma série de narrativas e teorias que foram de encontro a essa ideia biologicista, ou essa ideia de um objetivismo triunfalista da ciência, como se as máquinas e como se as tecnologias e os instrumentos pudessem responder a tudo.
Um dos autores, por exemplo, que eu acho que cabe chamar ao debate é um médico e também filósofo chamado Georges Canguilhem. E ele vai tentar fazer a gente perceber, ele vai tentar expor a relação inextrincável entre natureza e cultura, biologia e norma cultural, fisiologia e estilo de vida. Um exemplo interessante também que o Canguilhem nos dá é da disciplina yogi. Ele vai dizer, olha, inúmeras práticas dos yogis, práticas meditativas, práticas de jejum, e não só isso, mas uma certa crença e uma certa imersão naquele modo, naquele estilo de vida, permite que alguns yogis cheguem a controlar certas partes da musculatura lisa. Vocês sabem que uma pessoa nas condições normais de temperatura e pressão não tem controle da musculatura lisa, né? No máximo da musculatura estriada. Mas os yogis desenvolvem essa habilidade. O Canguilhem está querendo chamar a atenção para a indissociabilidade entre a norma fisiológica e o estilo de vida. Porque nesses exemplos a gente percebe que a dieta e o estilo de vida remodela a biologia. Um outro autor que cabe chamar a cena é um antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss. E ele dá um exemplo muito interessante, um livro famoso dele chamado Antropologia Estrutural 2. Ele conta um caso de uma tribo panamenha, a tribo dos Kuna, em que uma índia parturiente está com muita dificuldade de ter o filho. E o que acontece é que o xamã é chamado a intervir naquela situação, daquela extrema dificuldade da Índia, e aí o xamã chega perto da Índia, não toca nessa parturiente, sequer lhe administra qualquer poção, qualquer remédio, qualquer medicamento, mas ele entoa um canto. E esse canto ele vai recontando os acontecimentos da vida da Índia, antes do parto e depois do parto. Depois, mas o parto, na verdade, nem aconteceu. Ele vai criando os acontecimentos que virão depois do parto. O que acontece é que essa Índia, depois de algum tempo, ela consegue dar à luz. O parto difícil se explica efetivamente porque Mu, a potência responsável pela formação do feto, ultrapassou suas atribuições e se apoderou de Purba, ou da alma da futura mãe. Assim, o canto consiste inteiramente numa busca da alma perdida. É a eficácia simbólica que garante a harmonia do paralelismo entre mito e operações. Na cura xamânica, o médico fornece o mito e o doente executa as operações. O Lévi-Strauss está chamando a atenção para o fato de que o xamã ele não precisou ter uma intervenção no corpo da Índia, mas o próprio lugar que ele é investido, ele não é qualquer um naquela tribo. Ele é uma pessoa que hierarquicamente tem um valor simbólico. E ele entoa um canto que de alguma maneira reorganiza aquela experiência que o espírito da Índia está se recusando a tolerar, né? Que o corpo dela, na verdade, não consegue tolerar, que é a dor do parto. Esses dois autores, Canguilhem e Lévi-Strauss, cada um ao seu modo, estão mostrando para a gente a indissociabilidade e a dificuldade do limite entre natureza e cultura. Tá? Eles estão falando que a biologia é modulada pelas normas sociais. E um outro autor que cabe também é Freud, o pai da psicanálise. Aquilo que mais moveu Freud no início do seu trabalho foi o fato de que ele começou a perceber nas histéricas, aquelas que tinham contraturas, problemas sensórios, cegueiras temporárias, ele começou a perceber que havia ali uma dificuldade de explicar aquele sintoma pela anatomia. Ele até chegou a perceber, por exemplo, que em alguns casos os sintomas contrariavam qualquer lógica anátomo-fisiológica. Elas faziam paralisias em luva, que faziam uma dormência daqui para baixo, da mão para baixo, mas o cotovelo estava ok, não tinha nem anestesia, nem nada, nem dormência, e nem o resto do braço. Isso contrariava a lógica da inervação. Freud observa isso. E essa ausência de substrato físico para aquelas doenças impulsiona a ideia dele de que aquelas doenças podem estar sendo geradas não por um fator exclusivamente biológico, mas por um conflito,
uma ideia, alguma experiência que tenha a ver, algo que tenha a ver com o sentido que aquele indivíduo deu à experiência. E isso não é somente biologia para ele. Os mais variados sintomas que são produtos da histeria estão estritamente relacionados com o trauma desencadeador e exibem a conexão causal de maneira bem clara. Com grande frequência, é algum fato de infância que estabelece um sintoma mais ou menos grave, que persiste durante os anos subsequentes. Podemos tomar como exemplo muito comum uma emoção penosa surgida durante uma refeição, mas suprimida na época e que produz então náuseas e vômitos que persistem por meses sob a forma de vômitos histéricos. A novidade que o Freud traz e que também marca para nós essa indissociabilidade ou até mesmo a necessidade de pensar para além da biologia, a novidade que ele traz é, primeiro, de pressupor que o psíquico é um agente causal de doenças e de sintomas físicos e mentais, e é um agente com legitimidade, é um agente produtor de sintomas que não se reduz, ele não é redutível à lesão cerebral. E outra novidade que o Freud traz é a ideia de que, para tratar uma doença ou um sofrimento mental, é preciso oferecer um tratamento da mesma natureza. E ele diz num texto belíssimo chamado Tratamento Psíquico que o melhor acesso que se pode ter ao sofrimento mental é a palavra. As palavras são um instrumento essencial do tratamento psíquico. O profano achará, sem dúvida, dificilmente concebível que perturbações mórbidas do corpo ou da alma possam ser dissipadas pela simples palavra do médico. Ele pensará que lhe pedimos para acreditar em magia, no que não estará totalmente errado. As palavras de nossos discursos cotidianos não são nada além de magia sem cor. Observando que a psicoterapia está tendo um levante muito grande nos tempos atuais, e a religiosidade também, que são duas formas diferentes de se procurar respostas para o mesmo problema. Podemos fazer essa comparação e, se podemos comparar a efetividade dessas duas formas de busca? Olha, se a gente pode comparar essas duas formas, religião e psicanálise, curas xamânicas, curas espíritas, magnetismo, sim, nós podemos comparar essas formas, mas a gente não pode dizer que é igual, né? Tem uma diferença que eu acho que é bastante importante, que eu gostaria de marcar em relação à psicanálise, assim, a diferença entre uma cura pela palavra com um padre, por exemplo, e a cura pela palavra com um psicanalista. Eu estou usando essa palavra cura porque é uma referência à ideia de talking cure, que é o modo como uma paciente muito famosa, Ana O, cujo nome é Berta Pappenheim, se referia à cura pela palavra, mas a gente prefere falar em tratamento na psicanálise. Então, tem uma diferença marcante entre as terapias pela palavra no campo da religião ou do misticismo e a psicanálise, e que a psicanálise faz isso num campo secularizado, transmissível e legítimo, porque está dentro da medicina. Né? Quer dizer, derivou da medicina. Hoje em dia não mais, hoje em dia ela é um braço autônomo, mas a psicanálise descende da neurologia, tanto é que o descobridor era um neurologista. O que faz diferença, porque se ela deriva da medicina, ela tem todos os cacuetes do modo de produzir conhecimento e da clínica médica, né? Apesar de fazer diversas diferenças em relação à clínica médica. Então, se a gente pode botar num certo paralelo curas xamânicas, curas psicanalíticas, curas religiosas, sim, e há muitos autores que fazem isso. Um deles eu citei, Claude Lévi-Strauss, né? Mas não também, né? Porque tem uma diferença entre o modo de operar, isso que se supõe que a palavra esteja curando, que aí eu acho que não tem muita comparação entre a religião e a psicanálise. Se a eficácia é a mesma, eu não sei te responder, assim, mas eu tenho a ideia de que pelo menos alguma eficácia há de ter,
a psicanálise e a religião. Então, a ideia é de que existem mais ingredientes na composição dos fenômenos, dos comportamentos e das nossas escolhas na vida do que a mera biologia. Só que, na atualidade, o que a gente presencia, de alguma maneira, é uma ascensão. E aí, a minha hipótese, e não só minha, mas de diversos outros pesquisadores, é de que esse grande apelo da ciência, o desenvolvimento da ciência contribui para isso, para o fato de que nós estamos elegendo como protagonistas das doenças e das explicações das nossas doenças, dos nossos gostos, elementos reduzidos ao somático, os vírus, os genes, o cérebro. E olha, não que os vírus, genes e cérebro não estejam atuando efusivamente na produção de doença e saúde. Certamente estão. O que eu estou querendo chamar a atenção é de que há muitas doenças que precisam de outras variáveis que não somente as variáveis reduzidas ao somático. Com o avanço da ciência médica, o diagnóstico das doenças está cada vez mais preciso e os tratamentos ficaram mais eficientes. As novas curas e prevenções melhoram e prolongam a vida. No entanto, todos esses benefícios da medicina de hoje convivem com o aumento das doenças psicossomáticas. Doenças que apresentam sintomas físicos, mas que não podem ser explicadas por uma causa orgânica. Como tratar essas doenças invisíveis que ficam no limite entre o físico e o psíquico? Um ponto interessante para a gente discutir é o fato de que, a despeito desse escrutínio que a gente consegue fazer com o corpo hoje, a gente pode virar o corpo de ponta cabeça e ter acesso a diversas informações. A despeito disso, o corpo continua misterioso e, com um certo grau, insondável. A prova, talvez mais flagrante disso é de que há uma série de doenças para as quais não se consegue encontrar substratos físicos, achados neuroquímicos, para que se possa justificar os sintomas dessas doenças. A gente está confiando no olho infalível das máquinas, a tal ponto que, quando as máquinas não veem nada, parece que nada existe e que o paciente não tem nada. Quando os pacientes padecem de sintomas invisíveis, por exemplo, como a fadiga extenuante, tudo fica muito mais difícil, porque sem achados físicos e com um sintoma que não se mostra, a tendência é que o paciente seja percebido como um pseudo-sofredor, como um exagerado, ou então como um fresco ou qualquer derivação disso que eu acabei de dizer. A palavra psicossomático adquiriu um sentido de escárnio, né? Não importa, isso é psicossomático, isso não existe. E a gente está confiando tanto nesse olho infalível, no poder de tudo decifrar, a tudo decifrar, né? O poder das máquinas, que doenças como as síndromes funcionais permanecem uma seara sem resposta na medicina. É um homem todo médico, da cabeça aos pés. Um homem que acredita em suas regras mais que em todas as demonstrações da matemática e achará um crime examiná-las. Seus grandes médicos são dois tipos de pessoas. Escutai-os falar, os mais habilidosos do mundo. Observai-os trabalhar, os mais ignorantes de todos os homens. Não é a medicina que ele representa, mas o ridículo da medicina. O que a gente tem são quadros clínicos com uma riqueza de sintomatologia e ausência de achado físico. E olha, não é que esse achado físico não seja procurado, ele é intensamente procurado. Há um campo colossal de pesquisas, sobretudo fora do Brasil, mas no Brasil também, mas sobretudo fora do Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, para tentar desvendar as síndromes funcionais. A fibromialgia, por exemplo, ela é marcada por... Primeiro, ela acomete mulheres de 30 a 50 anos, em torno disso, e é marcada por dores difusas.
por irritabilidade, por certos sintomas do humor, muito parecidos com os sintomas da depressão. Ela é marcada por certos pontos mais sensíveis que você consegue encontrar no exame clínico. A síndrome do cólon irritável, por exemplo, ela é marcada pela distensão abdominal e por uma série de sintomas gastrointestinais que prejudicam imensamente o paciente. E a síndrome da fadiga crônica tem como núcleo sintomático a fadiga extenuante sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum do ponto de vista objetivo. Não significa que a pessoa correu uma maratona e fique cansada. Ela simplesmente fica cansada, não consegue explicar por quê. O problema é que há um ônus para os pacientes que padecem desse tipo de doença. O ônus é que ninguém, como paciente, como sofredor, como portador de sintomas desses tipos, quer ser julgado como um somatizador, como um fingidor, como um pseudo-sofredor, como um fresco e como alguém que tem uma doença que só está na sua cabeça. Ninguém quer passar por essa experiência de ilegitimidade do próprio sofrimento. O que acontece é um processo muito interessante que tem sido bastante estudado hoje. Os pacientes, ao invés de se engajarem vamos dizer assim, numa campanha por um ponto de vista holístico, ampliado de sua própria doença, não, eles se engajam e se associam para buscar causas somáticas. Mas, olha, isso tem todo um motivo. Tentando encontrar causas somáticas, eles ganham a legitimidade que a doença que eles têm não consegue ter, porque ela não consegue ser visível, ela não consegue sobreviver àquela prova dos exames. O fato de que ela não se consiga encontrar nada nos exames não significa que os sintomas deixem de aparecer. Eles continuam sofrendo e apresentando sintomas, a despeito de serem considerados pseudo-sofredores. Os americanos têm uma palavra para isso que é até mais forte do que pseudo-sofredor, eles chamam de malinger, que é aquela pessoa que se faz de doente para faltar ao trabalho. O que resta para um paciente que padece desse tipo de doença para a qual não se consegue encontrar substrato físico? Porque, além de ser considerado um pseudo-sofredor, ele tem uma falta de legitimidade com seus pares, com a própria família, no seu ambiente social e no seu ambiente de trabalho. E hoje, não só a medicina está colocando para a gente que ela tem a solução de tudo, mas da sociedade, de uma forma geral, aceitar que o somático tem a resposta para todos os sintomas, todas as doenças mentais, etc. Eu queria saber se não seria isso uma forma da gente tirar a nossa responsabilidade de alguma forma. Grande parte dos casos serve para isso mesmo. Assim. A biologia serve para um certo tipo para nos eximir de ver que parcela de nós é responsável por aquele tipo de doença, ou de comportamento, ou de qualquer coisa que seja. A ideia de uma irresponsabilização, porque não sou eu, são os meus genes. Não sou eu, é o meu cérebro. Né? Então, essa doença, que é quase um decalque em mim, nada tem a ver com o meu estilo de vida, com o modo como eu me coloco, com as minhas escolhas e com a minha responsabilidade. Eu acho que serve para isso, sim. Acho assim, só uma coisa a mais, eu acho que não é 100% dos casos que ela serve para isso. Eu acho que, em grande parte, ela serve para isso. Qual seria a clínica do futuro? Eu tenho alguns fios para puxar assim, desse novelo, né? Que é pensar numa clínica para o futuro. E, olha, eu acho que se eu fizesse uma aposta numa clínica bacana, numa clínica interessante, eu pensaria que qualquer especialidade, médica ou não, mas pensando nas especialidades médicas, que qualquer especialidade poderia sustentar uma atitude, isso que a gente pode chamar de uma atitude psicossomática. Então, por exemplo, para você ser recebido e ter uma compreensão holística do seu adoecimento, você não precisaria, por exemplo, procurar um homeopata ou procurar um terapeuta
oriental. Você poderia procurar um especialista alopata, um gastroenterologista ou um clínico geral, e ele poderia ter uma visão a respeito da sua doença, mesmo sendo um biomédico, que fosse holística. Então, essa atitude psicossomática, ela poderia perpassar as especialidades. Tem uma frase que atribuem ao Carl Sagan, aquele astrônomo, né, que dizem assim: ausência de evidência não é evidência de ausência. E essa frase, que certamente ele deve ter dito num contexto muito diferente do nosso, é muito cabível para esse problema que eu estou querendo trazer aqui hoje, né? Que o fato de que não se encontrem achados físicos para essas doenças não significa que, primeiro, que não sejam doenças, nem que não devam ter legitimidade. Talvez essas doenças que aqui estão situadas no limite indecidível entre físico e mental, talvez elas envolvam um outro tipo de objetividade, e por que não dizer, talvez, subjetividade, que as máquinas e as tecnologias, apesar da sua grande acuidade, ainda não conseguem, ainda não são capazes de revelar. O Café Filosófico termina por aqui. Para assistir às palestras na íntegra e participar das transmissões ao vivo, acesse cpflcultura.com.br. Acompanhe também a nossa programação através do twitter.com/cpflcultura. Até o próximo Café Filosófico.